Olá, pessoal, a paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de Lucas 15, o versículo 8. Diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa palavra é uma palavra muito forte e eu tenho meditado nela alguns dias atrás e Deus começou a falar muito comigo através dessa palavra, né? Quantas vezes nós temos perdido algo? Quantas vezes nós temos esquecido muitas vezes de dar devida atenção naquilo que Deus colocou em nossas mãos? E muitas vezes nós temos perdido. E quem quer nessa vida perder, né? Só que muitas vezes a gente só se dá conta depois que a gente perde. E por um lado é bom e por outro lado é ruim. Muitas pessoas não conseguem recuperar a dracma que se perdeu ou algo que se perdeu, algo de valioso que se perdeu dentro de casa. Outras pessoas aproveitam da perda e começam a procurar até encontrá-la. E nessa palavra fala que ela acende a lamparina e procura. E quando ela acende a lamparina e procura, ela encontra. Ou seja, meus irmãos, o que eu quero falar nessa manhã? Eu não sei o que você tem perdido dentro da sua casa. Eu não sei o que você tem perdido que tem te feito chorar. Muitas vezes a gente perde algo e não sabe onde que perdeu. Mas uma coisa eu sei, quando fala acende a lamparina, eu entendo que a lamparina simboliza Jesus. Então, quando nós colocamos a nossa confiança em Jesus, nós perdemos, mas nós podemos recuperar. Uma coisa que o mundo tem para nos oferecer e quer inculcar em nossa cabeça é que se a gente perdeu, já era. A gente tem que chorar, viver o momento do choro e se consolar. Mas não é isso. Muitas vezes você precisa correr atrás do prejuízo, correr atrás daquilo que se perdeu e tentar se recuperar. A palavra de Deus fala que Davi, ele foi para um momento para guerrear e a cidade dele foi atacada, né? A casa dele foi atacada a ponto de terem levado tudo que era dele dentro de casa. Levaram suas famílias, levaram suas mulheres, levaram seus filhos, levaram seus despojos, seus bens. Mas a palavra de Deus fala que Davi, quando chegou e viu que aquilo tinha se perdido, Davi chorou, o povo que estava com ele chorou, mas uma hora ele parou de chorar. E quando ele parou de chorar, ele orou a Deus e falou: Deus, eu posso ir? Eu vou ter vitória? E Deus foi lá e falou: pode ir. E a palavra de Deus fala que Davi foi e trouxe tudo de volta. Diz que nada se perdeu, ele não perdeu absolutamente nada. Mas Davi, ele só recuperou porque ele tomou a decisão de ir atrás. E quantas vezes nós deixamos de lado aquilo que Deus tem nos dado, né? Eu gosto de falar da parábola dos talentos também, que diz que o dono do estabelecimento, ele deu um talento para cada um. A um ele deu um, a outro ele deu dois e a outro ele deu 5. E a palavra de Deus fala que aquele que ele tinha dado 5, ele multiplicou. O que ele tinha dado 2 talentos, multiplicou. Mas teve um que Deus, ele deu um talento. E esse que recebeu só um talento, ele fala: eu sabia que o Senhor era servo, severo. Eu sabia que o Senhor era severo. Então eu tive medo, enterrei. Eu enterrei. E aí o dono do estabelecimento fala: você enterrou? Se você sabia que eu era tão severo assim, que sabia que eu colhia onde eu não plantei, então você poderia ter colocado no banco, poderia ter colocado o dinheiro no banco e quando eu voltasse teria alguns juros. Mas olha o que aconteceu, ele enterrou. Quando fala enterrou, eu entendo sobre egoísmo. Muitas vezes nós temos sido egoístas e pensado somente em nós mesmos. Mas o que você precisa perder de tão valioso para correr atrás de prejuízo? Não espere perder. Eu tive que perder para ganhar. Mas muitas pessoas perdem, não vão atrás daquilo que se perdeu. E outras perdem e não tem mais tempo de recuperar. Então, nessa manhã, acenda a lamparina, acenda a lâmpada, limpe a sua casa, veja você tem perdido, coloca a sua casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem, você precisa buscar aquilo que se perdeu. Não se importe com as críticas.
Não se importe que talvez alguma palavra que você tenha falado lá atrás, se isso acontecer, eu não vou fazer. Se isso acontecer, eu não vou atrás. Não pense assim. Vai atrás, porque aquilo que Deus tem colocado na sua mão, você tem que multiplicar e não enterrar. E esse é o conselho que eu tenho para dar para você hoje. Um conselho que serviu para mim lá atrás. E muitas vezes, por opiniões, por o que o outro fala, eu deixei se perder. Mas Deus falou comigo, acendi a lâmpada na minha casa, corri atrás daquilo que estava perdido e Deus deu vitória. Porque muitas coisas nessa vida, para a gente conseguir, a gente vai ter que ter coragem. E muitas vezes ter coragem, você vai ter que passar por cima de tudo e de todos para você conseguir. Muitas opiniões que aparentemente pode estar certa, mas na verdade não está. Então acenda a lâmpada hoje da sua casa. Corra atrás daquilo que foi perdido e você vai ter vitória. Mas não enterre aquilo que Deus te deu. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.